Oi pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar início a uma nova unidade, né? Vamos começar a unidade 3 do nosso plano de ensino. Vamos começar com o controle de constitucionalidade. Finalmente encerramos as ações, né? Vimos todas, e aí a gente vai passar para o segundo pilar da jurisdição constitucional. Se vocês lembrarem, a gente viu no primeiro dia de aula que a jurisdição constitucional, ela se fundamentava em dois grandes pilares, né? São as ações constitucionais e o controle de constitucionalidade, certo? E aí, muita gente tem dificuldade com essa matéria, né? Alguns alunos não gostam de controle de constitucionalidade, tudo, porque viram no início da faculdade, talvez não tinham maturidade para tanto, e é muita ADI, ADC, e erga omnes, e não sei o que, difuso, concentrado, abstrato, concreto e tal. É uma confusão de classificação, e alguns alunos têm uma certa dificuldade. Mas, gente, eu já tranquilizo vocês para dizer que controle de constitucionalidade não é nada difícil, certo? Você precisa entender a lógica do funcionamento do controle de constitucionalidade, prestar atenção nas primeiras videoaulas, principalmente, porque é quando eu vou estar lançando para vocês as bases, os fundamentos do controle, a lógica do controle de constitucionalidade e as classificações. Então, prestem atenção nessas aulas iniciais, não deixem dúvidas nessas aulas iniciais, porque na medida em que é uma bola de neve, certo? Eu vou estar falando de controle de constitucionalidade de hoje até o final do semestre. Então, não deixe as suas dúvidas se acumularem, tá certo? Perguntem via torpedo, via WhatsApp, que eu estou à disposição, tá? E a minha matéria preferida dentro do direito constitucional, assim, a minha tese foi dentro do controle de constitucionalidade. Para quem gosta de pesquisa em direito constitucional, é uma área muito rica, tá? E para quem pensa que é muito teórico, na verdade não. O controle de constitucionalidade, ele está muito presente no dia a dia da prática política do país, certo? Grandes decisões são prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em meio ao controle de constitucionalidade, certo? A exemplo da questão da união homoafetiva, né? Da possibilidade de união estável por casais homoafetivos. Isso foi resolvido por uma decisão em controle de constitucionalidade, né? Uma ADI. A decisão sobre a possibilidade de aborto de fetos anencéfalos também foi resolvida, por meio de uma ADPF dentro do controle de constitucionalidade. Depois a gente vai ver a diferença entre as ações, certo? A possibilidade da marcha da maconha, a possibilidade de... que mais? Da criminalização da LGBTfobia foi uma da injunção, mas também foi juntamente com uma ADO dentro do controle de constitucionalidade. Enfim, gente, várias questões. A própria questão da prisão em segunda instância, tá certo? Foi resolvido por meio de um ADC, também é uma ação em controle de constitucionalidade. Então, várias das grandes decisões políticas, né, ou decisões judiciais com cunho político que são prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas acontecem no âmbito do controle de constitucionalidade, tá certo? Então, ela é uma matéria de relevância indiscutível, tá? E que você vai precisar saber para, por exemplo, prestar o exame da ordem, mesmo que não seja em direito constitucional a sua segunda fase, mas você vai precisar do direito constitucional para a primeira, né? E sempre cai controle de constitucionalidade. Prova de concurso, se o concurso quiser dificultar, ele bota questão de controle. Por quê? Porque a maioria da galera foge, mas você não, né? Você vai ficar aqui, você não vai fugir, né? Vai aprender o controle de constitucionalidade e aí vai ver que, pegando a lógica, é algo que, na verdade, é muito bom e muito interessante de se estudar, certo? Espero que vocês gostem tanto quanto eu, né? Enfim, o que é esse tal de controle de constitucionalidade, gente? Para quem gosta de anotar aí conceito e tudo, é um sistema ou um mecanismo de verificação da compatibilidade de leis e atos normativos do poder público em relação à Constituição, tá certo? É a verificação, é um sistema criado para verificação da compatibilidade das leis e dos atos normativos criados pelo poder público em relação à nossa lei maior, em relação à nossa Constituição, tá? Então, gente, é um sistema que busca verificar se as leis que estão sendo criadas pelo nosso Poder Legislativo, elas estão ok com a nossa Constituição, se elas têm um
conteúdo compatível com ela, tá? E se por acaso for detectado que essa lei ou esse ato normativo é incompatível com a nossa Constituição, essa lei ou esse ato normativo vai ser retirado do ordenamento, não vai mais fazer parte do nosso ordenamento jurídico, tá certo? Então, imagine, por exemplo, né, nesse contexto que a gente está vivendo, se por acaso o presidente da República resolvesse, por meio de um decreto, certo? Restaurar o AI-5, né? Que tem alguns manifestantes que estão com essa ideia e tudo. Se por acaso o presidente da República fizesse um decreto com esse conteúdo, fechando o Congresso Nacional, fechando o Supremo Tribunal Federal, retirando a possibilidade de utilizar habeas corpus, restringindo a liberdade de manifestação de pensamento, censurando a mídia, né, os jornais e tudo. Enfim, se por acaso o presidente da República fizesse um decreto ou uma medida provisória com esse teor, esse decreto, essa medida provisória seriam incompatíveis com a Constituição, certo? E como é que esse decreto ou essa medida provisória seriam retirados do nosso ordenamento? Através do controle de constitucionalidade, tá? Então, pode ser que uma lei seja criada pelo Congresso Nacional, uma lei que fira a nossa Constituição, que restrinja direitos fundamentais, que retire direitos trabalhistas, né? Então, saiu aí uma medida provisória permitindo a possibilidade de redução de salário, mesmo sem acordo ou convenção coletiva, né, ferindo diretamente a Constituição. Então, às vezes, o Poder Legislativo cria leis que são contrárias à nossa Constituição e, às vezes, o presidente da República cria atos normativos como medidas provisórias, decretos que também violam a Constituição. E aí, o controle de constitucionalidade ele vai existir para dizer, peraí, você não pode fazer a lei com esse conteúdo, você não pode criar uma medida provisória com esse conteúdo. E aí, o controle de constitucionalidade vai ser esse sistema que vai verificar se as leis ou os atos normativos, são compatíveis ou não com a Constituição. Caso não sejam, eles serão retirados do ordenamento jurídico, tá certo? Mesmo que eles tenham passado pelo processo legislativo adequado, foi aprovado na Câmara, foi aprovado pelo Senado, foi sancionado pelo presidente. Se tiver inconstitucionalidade, vai sair do ordenamento, certo? Então, primeiro ponto importante para você perceber sobre o controle de constitucionalidade é que esse sistema, ele verifica, né, a compatibilidade de leis e atos normativos editados, criados pelo poder público, tá certo? Não se presta o controle de constitucionalidade, como esse sistema, né, para fazer análise de atos privados, tá certo? A abrangência do sistema do controle de constitucionalidade é apenas para leis e atos normativos do poder público, tá? Então, não engloba contratos civis, por exemplo, convenções de condomínio, estatutos de empresa, contratos coletivos de trabalho, ou convenções ou acordos coletivos de trabalho, quer dizer, não engloba atos normativos criados por entes privados, por particulares, tá certo? O sistema que a gente vai estudar de controle de constitucionalidade, ele se presta tão somente a analisar a compatibilidade de leis e atos normativos criados pelo poder público em relação à nossa Constituição. Então, veja, por exemplo, gente, imagine uma cláusula de um determinado contrato que seja uma cláusula extremamente racista, sei lá, de um contrato, de uma convenção de condomínio, por exemplo, que determina que pessoas negras não podem, por exemplo, utilizar o elevador social, certo? Imagine que tenha essa regra em algum condomínio. Claro que essa regra viola a Constituição, né? Tudo bem. Eu posso discutir para anular essa regra ou esse contrato, enfim, essa cláusula inconstitucional. Eu posso discutir isso judicialmente? Posso, certo? Só que o nome disso não é controle de constitucionalidade, tá certo? O que eu tô querendo dizer é que o que a gente vai estudar é o sistema de verificação de leis e atos normativos do poder público em relação à nossa Constituição. Não engloba, no controle de constitucionalidade que a gente vai estudar, leis
ou, digamos assim, cláusulas, contratos ou atos normativos criados por entes particulares, tá? Você pode discutir isso judicialmente e pedir uma anulação de um contrato que é lesivo, de um contrato que viola direitos fundamentais? Sim, você pode fazer isso judicialmente. Agora, o nome disso não é controle de constitucionalidade, tá certo? O que a gente vai estudar, então, é essa parte de quando o Estado erra, por meio de leis inconstitucionais ou de atos normativos como decretos, medidas provisórias, resoluções, portarias do poder público que ferem a nossa Constituição. Aí a gente vai ter o controle de constitucionalidade para tentar, digamos assim, deixar tudo compatível com a Constituição, né? A nossa pirâmide normativa, o nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico deve estar todo compatível, né, com a nossa Constituição. E aí, gente, existem dois pilares para o controle de constitucionalidade, ou duas premissas, certo? Para o controle de constitucionalidade. A primeira, que é óbvia, é que a Constituição ela tem supremacia em relação às outras regras do ordenamento jurídico, tá? Isso é básico. Só vai existir controle de constitucionalidade em um Estado que admita que a Constituição ela tem supremacia em relação às outras leis, tá? E também a rigidez constitucional, que determina um processo mais complexo para a alteração da norma constitucional, que a gente tem, por exemplo, o processo de emendas constitucionais, que é um processo mais rígido, né, de alteração da nossa Constituição. Então, a rigidez constitucional e a supremacia constitucional são os dois grandes pilares do controle de constitucionalidade, tá certo? E aí você pode estar se perguntando, ou não, né, mas de todo modo eu tenho que falar, como foi que surgiu esse controle de constitucionalidade? Quem foi que inventou? E aí, gente, assim, o marco do controle foi lá nos Estados Unidos, no julgamento que vocês talvez já tenham ouvido falar, do caso Marbury versus Madison. Mas já eu chego lá nessa história, porque antes de chegar lá, que é esse marco do surgimento do controle, a história começa muitos anos antes, tá certo? Na verdade, lá na Inglaterra, certo? Lá na Inglaterra, gente, no fim do século XVI, início do século XVII, lá na Inglaterra funciona o direito consuetudinário, né? O direito pelos costumes, a common law, tá? Então, lá os costumes, eles têm muita relevância. E lá não existe uma Constituição escrita como um documento único. Lá a Constituição são várias legislações esparsas, algo bastante difícil da gente visualizar, porque é muito diferente do nosso sistema, né? Mas lá na Inglaterra funciona dessa forma. E aí, o que foi que aconteceu? Em 1540, faz há tempo, tinha um colégio dos médicos. E esse colégio dos médicos era quem dava as licenças para as pessoas formadas em medicina poderem exercer a profissão de médico, certo? E aí foi criada uma lei pelo parlamento inglês, uma lei que passou pelo processo legislativo adequado e tudo. Foi criada uma lei que permitiu para esse colégio de médicos fazer a fiscalização de pessoas que estavam exercendo a medicina de forma irregular, podendo inclusive determinar pena de prisão. Esse colégio de médicos tinha então o poder de decretar a prisão de pessoas que exerciam a medicina ilegalmente. Seria o equivalente ao nosso CRM, certo? Imagine o CRM com esse superpoder de decretar prisão, né? E aí teve um cara chamado Bonham, tá? B-O-N-H-A-M, tá? Bonham, vou falar assim, certo? Acho que se pronuncia dessa forma. Ele estava exercendo a medicina, mas ele conseguiu a licença para exercer a medicina, mas ele começou a manipular medicamentos, certo? Fazer manipulação de medicamentos e tudo. E isso foi proibido pelo colégio de médicos, mas ele continuou fazendo de forma irregular, foi preso. E aí ele impetrou um habeas corpus, na época já tinha um habeas corpus. Impetrou o habeas corpus, e aí, gente, ele estava querendo a liberação dele, certo? Mas olha o que foi que ele alegou. Que o colégio de médicos tinha esse poder conferido pela lei para decretar prisões, mas que isso feria o direito consuetudinário, o direito dos costumes. Por quê? Só quem deveria decretar prisões deveria ser o poder judiciário. Não deveria o colégio de médicos
fazer isso. Isso feria os costumes da Inglaterra, não sei o que, não sei o que lá. E aí, o julgador desse caso do Bonham, que foi o Edward Coke, ele desenvolveu essa teoria, tá? No sentido, e ele julgou nesse sentido, certo? A lei criada que permite o Colégio de Médicos fazer isso é uma lei que viola o direito consuetudinário, é uma lei que viola os costumes da Inglaterra. Porque só quem tem o poder de decretar prisão deve ser o Poder Judiciário. E aí, gente, essa decisão ela foi um marco. Eu não posso dizer que foi o marco do surgimento do controle de constitucionalidade, porque veja que o Edward Coke, que foi o julgador dessa decisão, não falou em Constituição, tá? Ele falou que uma lei feria o direito consuetudinário, né? A common law. A lei feria os costumes ingleses. Mas foi a primeira vez que um juiz deixou de aplicar uma lei criada pelo parlamento para dizer que outra coisa era mais importante do que essa lei criada pelo parlamento. Entenderam a lógica? Ele não falou em Constituição, tá certo? Até porque a noção de supremacia da Constituição ela foi criada muitos anos depois. Não haviam ainda constituições escritas como um documento único, etc. Então não havia essa noção de supremacia constitucional. Mas ele já pensou que existia algo que deveria ser superior às leis criadas pelo parlamento. E aí, nesse caso, né, foi a common law, os costumes ingleses. Só que isso serviu muitos anos depois para a criação de uma teoria do controle de constitucionalidade que dissesse assim, por exemplo, desenvolvida por Sieyès, né? Sieyès foi um autor francês, tá? S-I-E-Y-E-S, certo? Joseph Sieyès, um autor francês, que falou sobre poder constituinte e ressaltou a supremacia da Constituição. E ele foi um autor que disse, a nossa Constituição é um documento que deve ser observado por todo o Estado e todas as leis devem obedecer a essa Constituição, tá certo? A lógica, gente, é a mesma desse Edward Coke que usou, só que em vez dele usar a Constituição, ele usou a common law, não é? Usou os costumes ingleses. Mas percebe como a lógica é parecida, né? Se tiver uma lei que colide, que contraria a Constituição, essa lei deve sair do ordenamento, porque o que prevalece é a Constituição Federal, certo? Enfim, então, teve esse caso lá na Inglaterra, que foi julgado no século XVII, tá certo? Nos anos de 1610 foi essa decisão. E aí teve esse autor, Joseph Sieyès, também na França, que ressaltou a supremacia constitucional, do poder constituinte, etc. Até que isso chegou aos nos Estados Unidos no início do século XIX, tá certo? Aí eu tô falando em 1803, mais ou menos, quando a gente teve uma decisão paradigmática, para o surgimento do controle de constitucionalidade, que foi a decisão de Marbury versus Madison, lá nos Estados Unidos, certo? E aí, como foi essa história? Tinha um presidente norte-americano, o presidente era o John Adams na época, certo? E ele concorreu com o Thomas Jefferson. E o John Adams, ele já era presidente, tá certo? E ele concorreu à reeleição com outro candidato que era o Thomas Jefferson. Só que o Thomas Jefferson ganhou. E o John Adams ficou com raiva, né? Não gostou, eu ia falar um palavrão, mas ele ficou com raiva. Aí, ficou com raiva e como o Thomas Jefferson era de outro partido que ia entrar, né? Porque as eleições, por exemplo, aqui no Brasil, elas acontecem em outubro e o novo candidato eleito só entra em 1º de janeiro, né? Então, entre o fim das eleições e o início do mandato do próximo candidato, tem um tempinho ainda. Nesse tempinho que o John Adams ainda tinha como presidente, antes da entrada do Thomas Jefferson, que ganhou as eleições, o John Adams começou a fazer várias nomeações de cargos nos Estados Unidos para garantir que, mesmo ele não sendo mais presidente, ainda tivesse gente do seu partido, né, gente aliada ao seu partido, nas instâncias do governo. E, dentre as nomeações,
nomeou um William Marbury, certo? Para exercer o cargo de juiz de paz, certo? Lá nos Estados Unidos. Ele foi nomeado. Só, gente, que entre a nomeação e a posse dele, o outro candidato, Thomas Jefferson, do outro partido, entrou, assumiu o mandato. E aí ficou nessa indecisão. O William Marbury, ele havia sido nomeado pelo John Adams como juiz de paz, mas não deu tempo de tomar posse, porque entrou o Thomas Jefferson. E o Thomas Jefferson nomeou o seu ministro de Estado, que era o James Madison, certo? E determinou que o James Madison anulasse a posse do William Marbury. Entenderam a confusão? O John Adams nomeou o William Marbury como juiz de paz, só que antes da posse, o Thomas Jefferson entrou no cargo de presidente, nomeou o Thomas Jefferson, falei, né? O Thomas Jefferson era presidente, iniciou o mandato, nomeou o James Madison como secretário de Estado, e o que o James Madison fez, a pedido do presidente, foi retirar a posse do William Marbury. E aí o William Marbury ficou com raiva, né? Impetrou um mandado de segurança para tentar resolver sua situação, dizendo assim, eu fui nomeado, só não deu tempo de tomar posse, mas eu tenho direito à posse, né? Eu tenho direito a adquirir a posse porque eu fui nomeado antes do Thomas Jefferson entrar no cargo. E aí ficou a confusão no meio do mundo, isso chegou até a Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí isso gerou uma tensão política muito forte. E olha só como foi resolvida essa questão. Isso foi por meio de um mandado de segurança, tá certo? O William Marbury impetrou um mandado de segurança para garantir a sua posse e anular, né, a decisão que estava anulando a sua posse, anular o ato do secretário de Estado que estava anulando a sua posse. E aí, gente, a lei do mandado de segurança determinava que quem deveria julgar esse tipo de mandado de segurança, quando a autoridade coatora era um secretário de Estado ou um presidente da República, quem deveria julgar era a Suprema Corte, né? Isso estava na lei do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança foi impetrado lá, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que a Constituição não dizia isso, a Constituição norte-americana. E esse processo caiu nas mãos do ministro da Suprema Corte chamado John Marshall, certo? E aí ele prolatou uma decisão que foi, enfim, a decisão, digamos assim, paradigmática, para a criação do controle de constitucionalidade. Ele disse assim, ele nem disse pelo sim, pelo não. Olha como foi que ele resolveu. A lei do mandado de segurança, né, norte-americano, que diz que a competência da Suprema Corte, a Suprema Corte deve julgar esse tipo de mandado de segurança impetrado contra o secretário de Estado ou contra o presidente da República, não encontra amparo na Constituição, porque a Constituição não diz isso. E declarou essa lei, esse pedaço da lei, inconstitucional, porque violava a Constituição. Veja que ele nem entrou no mérito, né? Ele saiu pela tangente. Não disse que o Marbury deveria tomar posse ou não. Ele não entrou no mérito. Antes, ele precisou resolver esse incidente, certo? Ele resolveu esse problema nesse mandado de segurança sobre a competência e disse: a Suprema Corte não tem competência para o julgamento desse mandado de segurança porque essa lei contraria o que diz a Constituição norte-americana. Resolveu dessa forma. Essa decisão, gente, ela foi considerada brilhante à época, porque foi a primeira vez que a gente teve uma decisão judicial que excluiu uma lei criada pelo parlamento, né, criada pelo Poder Legislativo, porque essa lei dizia uma coisa diferente do que dizia a Constituição norte-americana, tá? Então,
foi consolidada a supremacia constitucional norte-americana, no sentido de que se houver uma lei criada pelo parlamento que fere essa Constituição, essa lei é que vai embora, vai prevalecer a Constituição. E aí, isso aí, gente, revolucionou, né, o nosso direito constitucional, porque criou-se, enfim, as bases do controle de constitucionalidade. E surgiu, portanto, a partir dessa decisão em 1803, lá nos Estados Unidos, sendo que essa decisão, gente, ela criou o chamado controle de constitucionalidade difuso, certo? Depois eu vou falar das características, mas por que é o controle difuso? Porque foi no meio de um mandado de segurança, em que o objetivo final do mandado de segurança não era o controle de constitucionalidade. O que o cara queria era tomar posse, né? Mas para se chegar a essa decisão de mérito, o ministro John Marshall precisou resolver esse incidente, né, nesse mandado de segurança. Quando isso acontece, a gente está diante do chamado controle incidental ou controle difuso, tá certo? E foi aí que surgiu as bases do controle difuso. O controle concentrado, que é uma outra modalidade de controle de constitucionalidade, tá? E aqui eu já ressalto que no Brasil existem as duas, tá? O controle de constitucionalidade concentrado surgiu a partir do desenvolvimento de uma teoria de Hans Kelsen, certo? Em 1919 e 1920, que criou a teoria do controle de constitucionalidade concentrado na Áustria, tá? E determinou, essa teoria, né, pleiteava a existência de um tribunal constitucional só para julgar questões de controle de constitucionalidade, só para fazer controle, né? E esse tribunal constitucional teria essa competência para dizer tudo o que é compatível e o que não é com a nossa Constituição. Isso foi em 1919 e 1920, na Áustria, que surgiu o controle concentrado. Já o controle difuso foi essa criação norte-americana de 1803, tá certo? Então, o controle difuso, ele surgiu bem antes do controle concentrado. Pessoal, e aqui no Brasil? Como é que é a história aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, foi a primeira que trouxe o controle de constitucionalidade, só que trouxe na modalidade difusa, até porque na época nem existia o controle concentrado ainda, porque ele foi, como eu disse, da Áustria, né, de 1919 1920 com Hans Kelsen. Então, em 1891, foi criado aqui no Brasil, na nossa Constituição Republicana, o controle de constitucionalidade na modalidade difusa, tá? Que é esse que pode acontecer no curso de qualquer processo. E não só a Suprema Corte deve julgar. Qualquer juiz ou tribunal vai ter competência para fazer controle de constitucionalidade na modalidade difusa, que só vai valer entre as partes do processo. Enfim, vou falar sobre isso na próxima aula. O controle de constitucionalidade concentrado só foi surgir aqui no Brasil em 1965, certo? Num contexto, por meio de uma emenda constitucional, tá certo? Em 65, que alterou a nossa Constituição de 46, permitindo, então, o controle de constitucionalidade concentrado, tá? Em 1965. Aí você pode me perguntar, vale, no meio da ditadura, né, surgiu o controle concentrado? Como foi isso? Porque o controle concentrado, gente, em tese, ele vem para aumentar os direitos fundamentais, garantir a supremacia da Constituição, etc. Por que ele foi criado num contexto de ditadura? Olha só como foi aqui no Brasil. Pessoal, o STF, ele era a favor da ditadura, certo? Ele apoiou a ditadura militar na época do seu início. E o Congresso Nacional tinha ainda muitos dissidentes, né? Muita gente que discordava, muita gente que não concordava com a instauração da ditadura militar de 64. E aí, a criação do controle concentrado de constitucionalidade foi uma forma de fazer com que o STF chancelasse os atos do presidente da República, né, os atos da ditadura. Como o parlamento ainda não era a favor da ditadura, o Supremo Tribunal Federal, por meio do controle concentrado, estaria ali à disposição para retirar do ordenamento todas as leis que contrariassem o regime militar, certo? Criadas pelo parlamento, que ainda não tinha maioria a favor do regime, né? E, além disso, para consolidar os atos do presidente da República durante a ditadura.
Porque o controle de constitucionalidade, a gente faz isso, retira do ordenamento o que não é compatível, né? E consolida aquilo que é compatível. Então, foi uma forma encontrada, né, dentro da necessidade de consolidação do regime militar, né, para que esse regime militar se consolidasse. Então, o nosso controle concentrado, ele foi criado nesse contexto, mas ele não é ruim, certo? O controle de constitucionalidade concentrado, ele é algo muito bom, que vem para garantir direitos fundamentais, etc. Só que foi criado nesse contexto, digamos assim, distorcido, certo? Num contexto de uma necessidade de consolidação do regime militar da época. Depois disso, né, a gente teve o período de redemocratização. Em 88, o controle de constitucionalidade concentrado ganhou uma nova roupagem, certo? Ele tirou esse aspecto da necessidade de consolidar os atos da ditadura e realmente ganhou uma, digamos assim, uma roupagem muito democrática, né, e uma roupagem pró-direitos fundamentais. As grandes decisões progressistas do Supremo Tribunal Federal, em termos de direitos, né, elas se dão por meio do controle concentrado. Então, foi algo que foi aprimorado, né, e hoje é uma garantia importantíssima que a gente tem na nossa Constituição. Enfim, e o que foi aprimorado em 88? Ampliou-se o rol de legitimados para a propositura do controle concentrado, porque em 65 só o PGR poderia ajuizar ações de controle concentrado. Então, em 88 houve ampliação do rol de legitimados para a propositura de ADI, de ADO, né, das ações de controle que a gente vai ver depois. O que mais? Criou-se a DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, também foi uma novidade da Constituição de 88, que melhorou o nosso controle concentrado. Além disso, trouxe a possibilidade de controle concentrado nos Estados-membros, e depois eu vou dizer como é que isso funciona. Também trouxe a ADC em 1993, por meio de uma emenda constitucional foi criada a ADC, que é mais um instrumento de controle. Então, o que a gente tem é o seguinte: em 88, o controle concentrado de constitucionalidade, ele foi ampliado, tá? Ampliado no sentido da proteção da nossa Constituição, efetivamente, da proteção de direitos fundamentais, como algo efetivamente bom, tá certo? E é isso, né? Nós temos essa história aí dentro do Brasil e é importante você conhecer também o surgimento do controle a nível mundial, que foi essa historinha que eu contei para vocês nos Estados Unidos e na Áustria, mas que teve resquícios, né, antes disso, lá na Inglaterra. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai entrar no controle de constitucionalidade em si, nas classificações, e eu peço para você ter atenção, principalmente para o próximo vídeo, tá certo? Até mais!